É realmente Deus falando comigo? É uma dúvida que muita gente tem, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente começar a falar nesse assunto, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aí no vídeo, tá bom? E se gostar do vídeo, compartilha também. É realmente Deus falando comigo? É uma dúvida que a gente sempre tem. A gente às vezes escuta uma voz, alguma coisa assim, um pensamento diferente que vem, e a gente fala, será que é de Deus? Pois é, mas nós não estamos sós. A Bíblia mesmo fala que Gideão, né? Samuel, quando era criança, muita gente na Bíblia queria saber, será que é Deus falando comigo? Como é que a gente identifica a voz de Deus? Tem gente que fala, né? Dizem que a ovelha reconhece o pastor pela voz. E o nosso pastor Jesus, nós temos que reconhecer pela voz também. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que entender, existem 3 vozes que nós podemos ouvir. Você sabe quais são? A primeira voz é a voz de Deus, é a voz do Senhor realmente. A segunda voz, qual voz será? É a nossa do nosso coração. O que a gente quer ouvir, né? Às vezes a gente ouve o que a gente quer. Às vezes a gente só assimila a parte que a gente quer assimilar. E também tem a terceira voz, que é a voz do inimigo. E essa é perigosa, porque ele quer roubar, matar e destruir. Então a gente tem que estar sempre atento para saber quem é que a gente está ouvindo. Será que é realmente Deus? Agora tem algumas situações, alguns sinais que a gente pode, algumas coisas que a gente pode fazer para realmente estar ouvindo a voz do Senhor e entender que é Ele que está falando. A primeira coisa é orar. A primeira coisa é orar e ouvir, né? A gente às vezes ora, fala, mas Deus não me responde, não responde porque a gente não para de falar. A gente tem que estar aquele período para ouvir, né? Esperando, Senhor, agora é a sua vez, fala comigo. Né? A gente tem que estar. Outra coisa, a base na palavra de Deus. Se é Deus falando, vai estar de acordo com as escrituras. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se veio aquela voz, falou alguma coisa e não está nas escrituras, opa! Aí a gente tem que colocar a dúvida, será que foi Deus? Será que não foi? E procurar na Bíblia saber. Por isso, tenha, né, a terceiro ponto, mantenha uma intimidade com o Senhor, a intimidade em oração, a intimidade com a palavra dele, sempre falando com ele, sempre tendo uma intimidade, sempre tendo o Senhor durante o dia todo na sua vida, né? Às vezes a gente fala assim, algo me disse faça isso, algo me disse, alguma coisa me disse não vai por esse caminho. A gente sabe que é a voz do Espírito Santo, a gente já está conhecendo. A gente usa essas palavras, algo me diz, alguma coisa me falou, mas a gente sabe que é Deus que está ali 24 horas com a gente, caminhando junto. Outra coisa, ouça a liderança, ouça os seus pastores, ou pessoas que espiritualmente têm mais experiência para você, que você para, né, dar um respaldo para falar, olha, Deus mesmo falando com você, vai por esse caminho que é o Senhor. Porque o Senhor fala através de pessoas, através dos nossos pensamentos e também através de sonhos e revelações. E isso é uma coisa que a gente também tem que estar atento, que a própria Bíblia fala a respeito disso. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 20 e 21, fala, não desprezeis as profecias, examinai todas e retente o bem. Ou seja, vem revelação, vem sonho, examina. E por último, peça a confirmação do Senhor em tudo. Lembra de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, entre o 39 e o 40? Ele pede confirmação para Deus. É isso mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer? Então me dá um sinal, pede um sinal certo para Deus. Senhor, é desse jeito, me mostra desse jeito. É desse jeito, Senhor, manda determinada pessoa vir falar comigo, pessoa de Deus falar comigo. O Senhor está sempre pronto a nos responder.
Tem hora que ele se cala realmente, tem hora que a gente tem que correr, tem que se colocar, né? E uma hora ele vai conversar com a gente. Esteja atento e obedeça à voz do Senhor. E você, como é que o Senhor fala com você? É através de sonho? Ele usa alguém para falar com você? São as revelações? Deixa aí um comentário, fala com a gente como é que o Senhor fala com você. Agora eu quero te ver no próximo vídeo, tá? Acompanhe os nossos vídeos no nosso canal, tá bom? Até o próximo.